Bora lá, nação, analisar nesse momento o Pascoal, o Mauro Naves, falando aí sobre a vitória do Flamengo pela Libertadores da América. Faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que aqui todos os dias trazemos as informações do Mengão pra vocês, tá bom? Créditos e ESPN, link na descrição, vamos analisar nesse momento. Paulo Silas, Daniela, Maurão, um abraço pra todo mundo. Eu acho que penso da seguinte forma. O Flamengo poderia ter feito um placar mais elástico, né? E jogar com tranquilidade o clássico. Perfeito? Contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Tranquilidade não vai estar tendo, né? Porque a quantidade de desfalque que ganhou... Sim, mas centroavante só tem o Carlinhos para jogar, né? A não ser que o Lohan vai jogar de centroavante, mas não é a função dele, ele é mais de vir de trás com a bola dominada, é mais meia do que centroavante. O Tite vai ter que arrumar uma situação. O Tite ganhou legal, fez 2-0, morreu com 2 substituições no banco. Tem coisas que a gente é difícil a gente falar, sabe? Porque o time ganhou por 2-0. Mas quem tem o melhor elenco, quem tem todas as condições, não pode passar pelo Bolívar só por 2-0. É uma coisa que me incomoda. Fazer um gol no final do primeiro tempo e fazer um gol no final do jogo, no meio, sabe, uma turbulência, 2 jogadores saem com lesões semelhantes, puxando a perna na face posterior da coxa. Sim. Então, eu fico meio que abismado. E depois a culpa é do sindicato? A culpa é... Poxa, o Silas não jogava 70 partidas, 78, 80 partidas por ano? Todo mundo jogou. Todo mundo faz isso. Só o Flamengo tem esse tipo de problema. Todos têm o mesmo tipo de problema. O Cebolinha se machucou sozinho, rompeu o tendão de Aquiles. Sozinho. Mas o Vinha se machucou. Se machucou porque torceu o joelho e teve uma fratura. Isso é torção com fratura. Sim. 2 cirurgias tem que fazer no joelho. É fatalidade. Já fez ontem cirurgias de cruzado anterior e tíbia. Aí vai para o jogo de ontem, 2 lesões musculares. Todos os times têm lesões musculares. Tá aí, o Botafogo perdeu o Eduardo, perdeu o Tiquinho. Começa a contar os caras que todos os times perdem. Isso faz parte do futebol. Eu detesto isso. O Tite viu que o time tinha que produzir mais, viu que as coisas deveriam correr de uma outra forma, mas ele preferiu matar no peito. Chama para mim a atenção para evitar que as pessoas olhem pelo que não foi feito. Eu não gosto disso. Assume a responsabilidade. Hoje nós fizemos um jogo regular. Ponto. Poderíamos ter feito melhor. Ponto. Esclareceu o assunto. Tem muita coisa pra gente falar dessa partida, né? Vamos falar de arbitragem. Parecia que era um árbitro no primeiro tempo e um árbitro no segundo. Vamos falar da resposta do sindicato ao Tite. Vai mandando sua mensagem. Rachou o vestiário, hein? Senti que rachou o vestiário. Gente, assim, antes de responder essa pergunta, só a pitada no Flamengo. Claro. O Flamengo ganhou de 4 quando o time do Bolívar veio aqui já classificado e ainda assim o Bolívar foi o primeiro do grupo do Flamengo. O Flamengo precisava de mais ganhar para não ficar fora. Então, o time não estava nem aí, que já estava classificado e mesmo tomando esse 4, ganha o último jogo e termina com 13 pontos na frente do Flamengo. Quando foi lá o jogo, foi 2-1, né? Teve até gol de brasileiro por lá. Então, assim, ontem eu vi que muita gente animada, é de 3, eu nem respiro, eu nem sorrio, eu não sei o quê, vai ser 5, o torcedor falando lá, fez até um rap. Fez um rap maravilhoso, legal, que terminava com 5-0 e tal. Ok, se fosse seria lindo, mas o outro time está nas oitavas, cara. O Bolívia veio aí para falar, estamos aqui. Ainda assim dava para ganhar mais 2, dava. Pelo número que finalizou, né, o número que se defendeu. Foram 2 bolas no travessão. Ok, mas quantos chutes foram do lado de lá? O Lamp também pegou bola, que eu vou te falar, hein? O Lamp trabalhou do lado de lá, enfim. O Lamp é eterno. O Lamp era do goleiro e a gente era repórter. Ele era o goleiro da seleção da Bolívia, ele continua ainda. Ele tem 37 anos, né? Tem goleiros hoje com 37. Bom, nós temos do Fluminense com muito mais que 43, isso, né? Eu acho que tem o Fábio. 43, mas é que... Como ele foi titular há muito tempo, Pascoal, ficou na cabeça da gente que, só esse cara que joga na Bolívia e nunca acaba. Mas, enfim... acho que o Flamengo está vivíssimo para isso. O único problema é que não abriu o 4-5 para, de repente, poupar lá.
né? Uma palavra que o Tite não gosta, mas aí ele não precisaria ir com força total, podia pôr os meninos para correr mais lá. Agora eu acho que tem que ir com a turma toda. Aí entra o problema, mas e no final de semana? No final de semana quem está sorrindo com toda essa preocupação de Palmeiras, de São Paulo, de Botafogo e de Flamengo é o Fortaleza. Ele está esperando que todo mundo entre mais ou menos, empate os jogos e ele tem um compromisso difícil, que é contra o Bragantino. Foi prejudicado também, né, o Fortaleza. Pois é, mas o Bragantino também tem um jogo com o Corinthians e o Bragantino saiu perdendo. Então, que Bragantino será esse? Com força total? O Fortaleza tem um jogo de volta no Castelão. Na quarta-feira. Vem do empate. Então, sim, todos eles estão precisando guardar um pouquinho de força mais para a semana do que para o fim de semana. Mas, dependendo do que aconteça aí nesses clássicos, a gente pode ter uma segunda-feira com o Fortaleza na frente. Segurar. Precisa, porque já não tinha o Luceiro. O Luceiro estava machucado, não era? Marinho fez o gol e se machucou. Marinho fez o gol e sentiu também. Vai dar o pique para comemorar e se machuca. Eu não acho assim, vão usar aquele mistão. Não vão, cara. O brasileiro... Gente, ninguém sabe quem vai passar na quarta. Então, você não pode desgarrar. Você pensa no Palmeiras, pega um São Paulo. Aí o Palmeiras perde pro Botafogo, enfim, não classifica. Só tem um brasileiro. Não pode estar 5, 6, 8 pontos atrás, que aí não... Entendeu? Sim. Não acontece. A pergunta que apareceu aí, presidente, qual o jogo mais decisivo da rodada do final de semana? A gente deu 3 opções, né? Fluminense, Corinthians, Botafogo, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, ou outro. Aí fica a critério do debatedor. Pra ponta, Botafogo e Flamengo. E decide uma liderança que se empatar por que é mais pode importante ser do que Palmeiras e São Paulo? Porque os estão brigando pela liderança. Então, o Palmeiras... Mas mesmo ganhando o Palmeiras ou São Paulo, mesmo ganhando o Palmeiras, São Paulo ganhando o Palmeiras ou o Palmeiras ganhando o São Paulo, eles não vão chegar na liderança. Quem vai brigar pela liderança é o Botafogo ou o Flamengo. E aí no Flamengo tem um jogo contra o Internacional. O jogo é no Engenhão? O jogo é no Engenhão. Maracanã. O primeiro foi no Maracanã. Bom que os dois descansaram aqui no Brasil, o Palmeiras muda a vida, Nenhum hein? teve que Se sair. não vencer esse jogo, começa a dar uma pesada. Para quem? Pro Palmeiras, eu Sim, acho porque ele vai a 23 jogos, né? Lembrando que ele tem jogo a menos do que o Fortaleza e do que o Flamengo, né? Ele joga mais. Joga mais, Palmeiras, Tanto o São Paulo quanto o Palmeiras tem 22. Mas o menino já voltou também, né, Dani? Mauro, Pascoal, Estevão. Estevão já voltou. Conta muito. Não, então, exatamente porque ele tem um diferente. jogo a mais que ele não pode perder, Silas. Né? perder. Você já tem um jogo a mais. Eu falei o São contrário Paulo? aqui. Aí você vai e não ganha. Então, aí começa a pesar. Eu acho esse jogo bem pesar. pesado. O São Paulo está na briga no fica Brasileiro. pesadíssima contra o Botafogo. O São Paulo está na briga no Brasileiro. Eles têm o mesmo número de pontos. Não sei. Ele vai ter que usar esses caras também contra o Botafogo. Eu não acredito que ele tire todo mundo. De La Cruz aí, meio uma pancada. Vamos segurar o De La Cruz aqui. Vou deixar ele poupado, né? Usando um termo que o Tite não gosta. Que o departamento o poupe. Bruno Henrique tem que jogar. Nem que seja meio tempo em cada jogo. Luiz Araújo, novinho, inteirinho. Eu concordo com o Silas, que a gente se acostumou muito em vê-lo do lado direito. Mas os últimos gols dele têm sido do lado esquerdo. Tanto é que o Kleber Xavier falou para ele no jogo que ele dá o assistência e faz o gol pela esquerda. O Kleber na entrevista falei para ele lá no vestiário, você joga muito, moleque, dos dois lados, dos dois lados. Palmeiras, né? Ele faz o gol do lado esquerdo ali, do lado né? esquerdo, exato. Ele joga mesmo dos dois lados. É que a gente se acostumou ele dar aquela cortada do lado direito e bater, né? Assim, o Gerson tá inteiro para jogar? Acho que todo mundo saiu bem machucado ontem, porque os caras também abusaram. O Gerson saiu mancando, mas ele disse depois que para a torcida ficar tranquila que não é nada, não. Pancada ali, eu acho que ele vai correr lá na altitude, mas vai correr no final de semana também. Não estou pensando em clássicos esvaziados, não. É um cara ali, outro ali, conversa no departamento, como é que tá a minutagem desse, isso aí, esse aí não pode jogar. Eu tenho a maior dúvida do Estevão do Palmeiras, em todos eles. No Flamengo, eu não tenho tanta dúvida. Não sei se ele já põe de cara ou guarda o Estevão inteirinho contra o Botafogo. No Flamengo, Luiz Araújo vai de novo, olha lá, faz gol e dá assistência. O Luiz Araújo igualzinho tem aconteceu muito, contra o Palmeiras, né? do Luiz Araújo. Ele é pedido. Gol, assistência. Gol e assistência. Então, assim, e mesmo estando do outro lado. Poupar quem aí? Na defesa, esses meninos aí estão doidos para jogar. O Léo, o Fabrício, Davi Luiz. Pode ir Davi Luiz, pegar um dos dois zagueiros lá e falar quem é que vai correr mais lá. O Davi já é mais velho para correr lá em cima. Então pode até preservar um dos dois, mas põe o Davi Luiz, não tem problema nenhum. Bem, né? Não, tá super aí, bem. Já eu vou chegar nesse Flamengo e Botafogo, a gente vai fazer isso em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, mas assim, só pra gente ainda abordar um pouquinho esse jogo de ontem, os números são muito distintos, né? O Flamengo não venceu de 2-0 por acaso. O Pascoal fala que, né, não foi o melhor jogo que poderia fazer,
Acho que ainda existem movimentos que não estão coordenados, Pascoal, mas é superior em todos os quesitos. E, assim, é discrepante o número de finalizações e finalizações certas. Vai chegar uma hora que o Flamengo vai subir um degrau. Porque o Flamengo chegou num estágio, e a hora do estágio superior, ou seja, subir o degrau. Para subir esse degrau, não vou fazer nenhuma alusão à altitude, vai precisar da classificação na Libertadores da América. Por quê? Porque o time do Flamengo, eu não falo só time, o elenco do Flamengo é suficientemente capaz, né, suficientemente bem montado para ter estrutura para não ficar toda hora reclamando da ausência de alguém. Não, mas peraí, eu acho que existe uma questão que o Tite não reclama só pelo Flamengo, ele fala do calendário como um todo, que está fazendo, como você mesmo disse, vários times perderem seus jogadores por lesões musculares. Porque abre, porque torce, porque não descansa o suficiente. E aí, assim, não sou grande defensora do Tite, mas esse ponto eu acho que ele tem razão. Se é um treinador estrangeiro, a gente aplaude dizendo que tem que se olhar o calendário, que é importante que se tenha essas pessoas aqui. O Tite fez a mesma coisa. Eu não queria perguntar tal qual perguntou o sindicato, né? O sindicato pergunta: Tite, por que quando você estava na seleção brasileira você não tentou regular o número de jogos? Mas é a função do treinador da seleção brasileira? É a função dele de obrigação, é ofício de enxergar o acontecimento, o macro. Eu posso perder os jogadores para a Copa do Mundo por excesso de jogos no campeonato, por ter 4 campeonatos ao mesmo tempo. Esses jogadores vão chegar completamente fora de forma para disputar a Copa do Mundo. Ou isso não aconteceu? 2 Copas do Mundo. Ou o Neymar chegou bem inteiro nas 2? Mas o Neymar não joga no Brasil, pastor. Sim, mas são 80 e tantos jogos, 68 jogos. No Brasil, dos caras que jogam no Brasil, ele tinha que olhar pelo... Ele não é o treinador do Barcelona, do Paris Saint-Germain, do treinador de um time da Arábia, mas ele é o treinador da seleção brasileira. E nesse conjunto ele poderia ter discutido com a CBF o número de jogos, o calendário, por que o campeonato regional é tão extenso, por que a Copa do Brasil é com esse formato. Mas sabe o que acontece? Eu vou explicar para vocês o que acontece, para você que está em casa, para o senhor saber como é que acontece. Vai na reunião, tem a reunião do Conselho Arbitral na CBF. Então o pessoal pergunta assim: presidente, quanto é que eu vou receber? Aí o presidente fala: 70 milhões para ser campeão, tô dentro. Presidente, no brasileiro quanto é que vale? Mais 70 milhões para ser campeão brasileiro, tô dentro. Libertadores, 124 milhões para ser campeão, tô dentro. Tá dentro de tudo porque é o dinheiro. É isso que move o futebol, essa é a roda do futebol. Se não jogar, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não faz time. Se não faz time, não tem público. Se não tem público, não tem quem olhe. Quem não está vendo, não tem exposição, não tem mídia. Essa é a roda do futebol. Eu explicar futebol para quem entende futebol é fácil. O duro é para explicar para quem não entende. As pessoas precisam entender como é que funciona a roda do futebol. Essa é a roda do futebol. Ah, mas tem 614 jogos por ano. Então vamos discutir os jogos. Gente, quem vai jogar Copa do Brasil não joga Libertadores. Não, eu quero jogar Libertadores. Não, mas se for jogar Libertadores, não joga... Teve uma época. Jogar Libertadores não jogava a Copa do Brasil. A solução mais óbvia e sempre citada é a revisão dos estaduais, né? Para você ganhar um tempo de início do ano. Você vai tirar quantas datas dos estaduais? 3? Não sei. Aí tem que ser uma revisão de todo mundo junto, então, né? A revisão mas é importante que se olhe. Mas você não pode revisar os estaduais no geral. Porque os estaduais no norte, no nordeste e no centro-oeste é uma situação completamente diferente do que é vivido no sul, no sudeste do país. Os clubes do norte e do nordeste dependem muito desses jogos. Então, não dá para você fazer uma pá geral. Sim. Você tem que elaborar um programa enorme a respeito disso. Existe inteligência artificial capaz de montar todas essas tabelas num piscar de olhos. Nem precisa daquele gênio que monta a tabela, não precisa disso aí. A inteligência artificial faz isso. Agora, eu respeito demais o Tite, eu gosto demais do Tite, gosto mesmo, eu tenho muito apreço por ele, mas tem coisa que chamar atenção para ele. O Abel faz isso, o Filipão fazia isso, Vanderlei Luxemburgo faz isso, o Antônio Oliveira, ex-treinador do Corinthians, fazia isso. Todos eles fazem. Ele quis desviar o foco. Por quê? Porque o time não fez o que se esperava dele. Porque o Flamengo, se esperava um time do Flamengo com 3, 4 gols de diferença. Não teve isso.
Então, você olha, qual é que ângulo que eu vou olhar? Espera um pouquinho, eu preciso trazer para mim, porque a torcida, 2, a torcida esperava 3, 4, eu preciso mudar um pouco esse foco. Isso é muito normal no futebol brasileiro. Sim. O melhor seria analisar o comportamento do time, dizer o que aconteceu. Não fizemos o jogo que esperávamos. As contusões nos afetaram. Os problemas aconteceram. A arbitragem não foi se expulsa o jogador naquele lance contra o De La Cruz. Era uma outra situação de jogo. E todo mundo concorda que era para ser expulso? Porque eu acho que sim. O Ciro já falou que sim. Não, eu acho também. E acho que, assim, claro, que times que são bem-sucedidos vão jogar mais vezes. Então, por isso, o Abel Ferreira no Palmeiras reclama, o Tite reclama. E quem está bem-sucedido, está em 3 competições, reclama, né? Porque tem que jogar muito. Mas infelizmente, é porque são equipes bem-sucedidas. O que eu acho que aconteceu de errado foi ter concentrado tanta coisa agora em agosto. E aí teriam 2 opções. Vou na Conmebol e peço para ela esticar esses jogos da Libertadores. É mais difícil. Então que a CBF não colocasse Copa do Brasil agora, nesses intervalos. Deixasse para setembro, outubro, novembro, não é possível. Engaveta com o Campeonato Brasileiro, mas não Conmebol com Copa do Brasil. Esse agosto ficou muito pesado. Até estava assistindo... A Copa do Brasil também dá dinheiro, né, Mauro? Mais do que o Campeonato Brasileiro, inclusive. O que me parece estranho, né? Que o maior campeonato é o Campeonato Brasileiro. E a mesma instituição que faz os dois premia mais para a Copa do Brasil. Qual a explicação? É muito mais legal ser campeão brasileiro do que da Copa do Brasil. Sim. Então, o prêmio devia ser maior. Mas, enfim, já que ninguém mexe na Conmebol lá, deixa lá para os argentinos resolverem as coisas lá na Conmebol, tudo bem, não é em Buenos Aires a sede, tá? Não, é no Paraguai. Mas a gente sabe que quem apita lá são os argentinos. Já que eles não podem mudar, o Brasil não vai lá pedir para mudar, que os nossos campeonatos aqui se esparramassem um pouco. Ou já tivesse jogado antes a Copa do Brasil em julho. Se você reduz o estadual, você tem mais datas para o brasileiro. Não, fora isso, eu estou falando em agosto. A Copa do Brasil de outra maneira. Não, claro, só isso. América. Mas acabou dia 7. Geralmente é julho que é assim. Mas acabou cedo a Copa América, né? Eles podiam ter jogado no final de julho, você entendeu? Porque olha a complicação que ficou para Palmeiras, para São Paulo, para Flamengo. Fora os clássicos. Então tira esses clássicos agora, gente. Eles mexem tanto na tabela, tem time aí com 4, 5 jogos a menos. Ainda tem a questão da tragédia no Rio Grande do Sul. Então, a gente entende todo o problema e do jeito que eles vão lá e assinam, como está dizendo o Pascoal, e assinam mesmo, vale 50 milhões, estou dentro, vale 70, estou dentro. É claro que é jogo demais. Ninguém quer diminuir também o regional, para o começo do ano ficar mais folgado? É claro que não, porque se eu jogar 20 vezes a televisão me mostrar 19, eu vou ganhar mais dinheiro do que se eu jogar 8. Tem tudo isso. Sim. E aí o clube com dinheiro de 20 jogos vai pagar melhor os jogadores também. Então tem toda uma sequência aí, né? Uma bola de neve, que por isso todo mundo quer jogar tudo o máximo que puder, se puder ainda os amistosos. Só que eu acho que para agosto ficou muito pesado. Inclusive os clássicos, cara, todos eles saem e pegam um clássico no final de semana. Aí depois tem um jogo decisivo, aí entra esse papo nosso. Vai poupar, não vai poupar, porque tal. Se fosse um jogo mais normal, a gente não tinha dúvida que ia poupar. Se não fosse o Flamengo e Botafogo, o Botafogo estivesse enfrentando um outro time e o Flamengo também, não tenho dúvida que iria poupar. De Copa Sul-Americana, Libertadores, você não pode postergar um jogo desse, né? Você não pode simplesmente internamente falar, vamos esse jogo do Botafogo, por exemplo, contra o Flamengo, o jogo do Palmeiras contra o São Paulo. Até porque o Palmeiras joga antes do que o São Paulo. O São Paulo só joga na quinta, né? Sim. Contra o Nacional. Sim. Mas isso não pode acontecer, porque eu acho que essa seria uma solução. Aqui dentro, o que você falou, não o que eu estou falando, de a gente resolver aqui. Porque já que a gente não tem ajuda de lá... Se você for esperar a Conmebol resolver para ficar o ideal, você não vai chegar a lugar nenhum. E além disso, voltando para esse jogo do Flamengo, a gente falou do lance do De La Cruz, num lance desse, lá, contra um jogador, quer seja do Bolívar, quer seja do Rosário Central, quer seja do Belgrano, quer seja do River, quer seja de quem for, os jogadores vão todos em cima do jogador que fez a falta. Eles não vão em cima do árbitro, eles vão em cima do jogador. Para quê?
para mandar mensagem pro árbitro para amarelar o cara. Do árbitro. Tudo bem que nesse caso aí saiu o gol. Eu acho que saiu o gol e o gol Mas sai o desviou. gol e a comemoração, Silas, ela é muito curiosa, porque o Tite vai abraçar o Matheus, o filho dele, né, que também é da comissão técnica, e o Matheus está revoltado querendo sair, porque ele quer reclamar do lance porque merecia um cartão. Essa visão, quem tá fora tem. Ali os zagueiros tinham que ir em cima do cara. Sim. Pro Vilmar Roldan entender que aquilo não pode passou batido, ninguém viu aquilo, Foram só duas a gente. arbitragens, né? Quer uma dizer, no primeiro tempo e uma no segundo. Cara, você vê jogos desses aí que a gente tá assistindo que não tem jogo. O São Paulo contra o Nacional lá, meu filho falou pra mim, pai, ou ganha de 1-0 ou empata. Não vai, mais do que isso não vai ser. E deu 0-0 e... Porque a gente já sabe que é assim. A gente já sabe que é assim. Agora, o jogador brasileiro, ele acha que ele vai ganhar só jogando. Ele tem que ser inteligente. Que é por isso que eu não falo 4-0, 3-0, porque eu sei que os jogos são... Derrubou o presidente ontem que queria acertar esse placar e aumentou na expectativa da torcida. Mas a diferença eu acertei, né? Na Bolívia... Cebolinha se sentiu mal quando foi. Na Bolívia, tem gente que não... Eu falo sinceramente. Teve o caso do Zete na Bolívia. O Zete e o goleiro, os dois goleiros da seleção naquele dia, foram pegos no doping. Mas depois foram absolvidos. Por quê? Porque eles tomaram o mesmo chá. Lá tem um chá legal, que é o Trimate. Esse é o Trimate. São três ervas. Esse aí não tem... Porque é bom ou ele é legal? Não, é legal porque ele não tem o chá de coca. Só para saber. Não tem o chá de coca. É um Trimate, não tem coca. Tomar o chá de coca pode dar no doping. Então, logo que sai daqui, o médico fala, não tomem o chá. Primeira coisa que faz, não tomem o chá. Porque lá ele desceu no hotel, tem uma mesa logo na frente. Todos os hotéis têm essa mesa. Eu já tomava no aeroporto. Eu tomava já no aeroporto, 4.000 metros de altura. Acabou desse. Lá? Lógico. Eu nunca tomei isso aí, me dava uma dor de estômago. Não, mas quando não tomava, dava uma dor de cabeça danada. É por isso que eles oferecem nos hotéis e tudo, para você não ter muita dor de cabeça e tal, com a pressão da altitude e tal. Aí quando chegava exatamente, todo hotel já tinha na porta lá, aquela mesa e tal, legalizada, é o chá deles lá, enfim, erva cidreira. Mas não é o caso que o Flamengo não vai tomar chá lá. Não deve tomar para evitar o doping. Agora, eu não sei se todos não sei se esse chá do hotel é o que dá também. Dá doping esse chá do hotel? Deu no Zete e deu no goleiro da seleção da Bolívia, na eliminatória da Copa do Mundo. Ainda bem que não fizeram doping em mim quando eu fui para Cusco. O que tinha de potinho no chá no eu tomava o dia inteiro. Trocava o café pelo chazinho. Você tomou todos? Eu adoro chá. E aí eu fui achando que estava tudo bem. Legal, dá energia. Tá parecido com hoje, assim, mais ou menos, a situação final. O negócio é o seguinte, para não ter que explicar, eu vou chamar as entrevistas dos jogadores do Flamengo no pós-jogo e pra gente projetar a volta. Já tem uns números aí do Flamengo contra o Bolívia nesta tão falada altitude. Com chá ou sem chá? Primeiramente, a gente esperava um jogo muito difícil em casa, né? Onde eles iam estar tentando ganhar tempo para conseguir um bom resultado aqui, né? Com a joga na altitude. Então... acho que creio da minha parte que a gente foi feliz hoje. A gente fez um ótimo jogo, né? Conseguiu 2-0. Mas a gente podia ter feito mais, né? Mas, como eu falei, a gente fez um ótimo jogo. Então agora é descansar. A gente tem um jogo no Brasileiro e em seguida a gente pensar nesse jogo que vai ser muito mais difícil lá na altitude. Cara, é sempre um jogo muito difícil na altitude, né? Então... a gente sabia que até conseguir o primeiro gol, eles já estavam tentando ganhar tempo, né? Então a gente foi feliz fazendo o primeiro e no final do jogo conseguiu fazer o segundo. Como eu falei, é comemorar esse resultado e depois, mais pra frente, pensar no jogo de volta. Claro, a gente sabia que seria um jogo difícil. Eu frisei no vestiário que era importante a gente usar o fator casa, né? Tá jogando em casa com o apoio da nossa torcida. Desde o começo ali, mostramos para o adversário que a gente queria fazer logo o gol e seguimos pressionando, conseguimos fazer 2-0. No meu modo de ver, eu acho que a gente teve chance ali de fazer outros gols, mas o goleiro foi bem. É importante a vitória, importante a vantagem. Sabemos também que lá vai ser um jogo muito difícil por conta da altitude, mas agora é descansar e antes desse jogo a gente tem o clássico ainda domingo. Tem o clássico ainda domingo, o Gerson ali destacando a atuação do Lampe também, né? Que realmente foi importante, fez boas defesas, poderia ter saído o terceiro
como a torcida queria, mas o Flamengo também pode melhorar o seu nível de jogo. São coisas que se complementam, né? Não é um ou outro. E a gente está vendo aí, o presidente que gosta de número, né, Silas? Ele é chegado nos números. Aí a gente está vendo aí o retrospecto do Flamengo na altitude. São 3 desenhos ali, ó, em 83, em 2014 e agora não é no passado, não, é nesse ano. Não presidente. cai em nenhum desses resultados, né? Não, ano passado, aí, ó. Não cai. Esse ano, 24 é esse ano. Eu viajei aqui. Foi 2-1 o resultado que interessa. E tinha sido 4-0 aqui. 2014 foi 1-0. Esse 3-1 não interessa, não. Tá bom, mas não desclassifica. É pênalti. Ok, mas... Pra frente fez, acabou fazendo Aí gol ele de foi lá cabeça. fazer o dele. Esse gol, pra mim, é um gol importantíssimo. Para O classificação. gol do Léo é importantíssimo. Também acho. Agora, se você me perguntar o que o Botafogo tem a ver com isso, eu não sei qual time que o Flamengo vai jogar contra o Botafogo. Por quê? Aí é aquela primeira pergunta que a senhora fez no começo do programa. Porque o Flamengo tem um jogo que vale a classificação em 3.000. Lá no estádio, lá no Hernando Siles Suaço, tem uma placa dizendo que o estádio fica a 3.660 metros acima do nível do mar. Quando você desce em La Paz, são 4.100. Aí tem uma estradinha aí, parece uma espiral assim, que você vai descendo até La Paz. Não é, mano? Aí você chega lá em La Paz. E aí a cidade é 3.600 metros, 3.700. Eu já descia com a garrafinha do chá. Já foi tomando chazinho na descida? Então, eu não tomo esse negócio de chá, cada um tem um jeito, né? Cada um suporta isso de uma forma. Agora, o Flamengo tem que pensar, dá para alcançar o Botafogo? Dá para alcançar o Botafogo. Tem um jogo a menos? Tem um jogo a menos. O Botafogo tem que pensar no jogo contra o Palmeiras. É uma boa vantagem que tem o Botafogo? Claro que é uma boa vantagem. Um gol de diferença que tem contra o Palmeiras, eu não desprezo vantagem, vocês sabem disso. Eu não abro mão de vantagem. Palmeiras, o Flamengo tem 2 gols de diferença, mas vai jogar 3.660 metros? Na altitude. Então, é uma vantagem. Eu não abro mão de vantagem, mas eu preciso saber qual é que vai ser o comportamento do Flamengo lá. Sim. Como os jogadores vão reagir à altitude. Cada dia de um jeito e cada pessoa reage de uma forma. Esse é o grande problema para o Flamengo. O que os fisiologistas estão falando? É melhor ir já no domingo? É melhor Todo ir no mundo dia do acha- jogo? Era É melhor muito o quê? antes. Todo que é mundo acha que inviável, tem né? que ir 8 dias antes ou em cima da hora. Pra mim tinha que ir hoje já, sabe por quê? Esquece esse Botafogo aí, filho. Ué? Botafogo você recupera, tenta recuperar depois. A Libertadores, Você se iria com, perdeu... sei lá, sub-20? cai Você fora. colocaria um time Não, totalmente digo alternativo? força de expressão. Mas joga no contra o Botafogo com um time alternativo. Bota moleque pra jogar Eu também. viajava junto com... Porque com no o brasileiro, você ainda tem condições de recuperar. Na Libertadores é a final, é tudo ali. Até porque se não classifica na Libertadores, o Tite vai ficar difícil para ele trabalhar. Porque a torcida vai cobrar muito. Vai. A gente fala muito de elenco, né? O Pascoal fala que é o melhor elenco da América do Sul. Eu continuo achando que é também, mas não vejo uma distância tão grande para Botafogo, para Palmeiras. Ainda é o melhor, mas não é assim. É assim. E agora perde Pedro e Gabriel, que a expectativa de voltarem é em setembro. Já não tinha o Cebolinha. Já não deve mais ter o Vinha para o restante da temporada, porque é uma lesão grave, foi uma Cebolinha também cirurgia não. difícil. O Cebolinha é uma lesão no tendão de Aquiles também, né? É chato. E o Wesley está sendo negociado. Então Mas a o gente está Wesley- falando Posso falar um de negócio pra senhora? 5 desfalques No lateral esquerdo, importantíssimos. ele tem o Léo Pereira para botar lá. Lateral se direito precisar. tem lateral direito tem para jogar. Esquerdo Ele fez também. um bom jogo ontem. Tem o Varela. O Varela fez Mas um é bom um jogo. lateral direito. Tem um lateral direito e um lateral esquerdo. Que é o Ayrton Perfeito. Lucas, e acabou. Você quer, eu vou falar só a minha opinião a respeito do Wesley. 20 milhões de euros? Você leva no aeroporto, Pascoal? Jesus! Você tá... agora, eu tô aqui Tem que pensando... dominar o meio campo, Pascoal, é isso? O Flamengo tem que congestionar o meio campo, Também porque é o acho. setor onde a bola passa mais. A gente tem que entender como é que joga o Bolívar jogando na altitude. A pressão na bola, não é a pressão na saída da bola, é a pressão na bola, de quem está com a bola. É a pressão na bola do jogador que está com a bola, 3 jogadores, 2 jogadores. Essa pressão sempre acontece quando o jogo é na altitude. Então, tem que entender isso, porque eles gostam desse tipo de jogo. Sim. Marcar, dar pressão, fazer o time adversário correr no primeiro tempo, para ele, time do Bolívar, ter a perspectiva de ter fôlego, ter gás para jogar na etapa complementar. E muitas vezes o gol sai logo com 10, 15 minutos do time, do time que joga na Bolívar. A sorte do Flamengo também nesse jogo, eu digo sorte, porque você
psicologicamente fica bem, é que com 2 minutos eles fizeram 1-0, com 5 o Vinha empatou. Sim, aí, foi opa, rápido, né? tal, Reanimou. porque se deixa fazer 2, O aí... segredo é abrir mais um, né? É começar o jogo, começar, o Flamengo um acho. pouco em cima. Por isso que eu falei de Bruno Henrique e Luiz Araújo, porque, cara, quando você vê a bola na tua frente, pode ter altitude, pode ter o que for. Se tiver bem descansado, preparado para esse jogo, é melhor você fazer um gol e depois você se defender, do que você tomar o gol e depois ter que correr atrás. E o Flamengo tem capacidade para isso. Então, assim, eu penso assim, não sei se a cabeça do Tite, né, vai funcionar desse jeito. Agora, porque se você toma um, a pressão aumenta gigante, vai ser uma coisa gigantesca. Toma o segundo, aí você está mais perto de tomar o terceiro do que de fazer o primeiro. Então, assim, eu acho, né? Aí tem o jogo antes, um dia antes tem o jogo do Strongest. Contra o Penharol. O Penharol. Penharol abriu 4 ou 5? 5? 4. 4. Eu fiquei com 5 na cabeça. E o pessoal do Strongest está achando que é possível reverter. Com 4. É fé, hein? É fé. É muita fé. Imagina, como diz o Silas, que batalha que vai acontecer lá. Que batalha que vai acontecer nesse mesmo estádio. Como se eles com 4-0 estão achando que dá para virar, Mauro? O Bolívar com 2, então? Foi o único que fez mais gols que o Flamengo, né? Essa diferença de 2. O resto, os jogos todos ali é 1 gol de diferença e tal, 0-0, é empate, etc. 4 dá para ir sossegado, era tudo que o Flamengo queria, mas é lógico que a qualidade do Flamengo também é outra, né? Mas acho que 4 é difícil de tirar lá. É difícil. A gente já viu o Atlético Paranaense tomando 5 gols no segundo tempo, umas coisas absurdas acontecendo 5 lá. de cabeça. Esse demitiu o Carille nesse dia, né? Mas antes também com outro técnico, faz um bom primeiro tempo, aí no segundo tempo parece que põe a língua para fora. Mas não foi o caso do Flamengo quando ele foi lá, gente. Eu repito, o Gerson jogou os 90, o Bruno Henrique jogou os 90, não estou falando nenhum menino. Então, eu acho que o ataque, ele deixa o Carlinhos mais para uma... Estava decepcionado. Ele queria repetir o placar do Vasco. Ele é 6-1, que ele estava decepcionado, que para ele o que o Flamengo fez, não estava no... Ele estava com 6-1 na cabeça e ele queria o 6-1. E os caras estavam falando isso. O Respostinha falou que por menos de 3 ele não ia ver o jogo. Eu falei, como é que você não vai ver o jogo se você vai saber se fez 3 ou não? Ele não viu no fim das contas. Eu não sei. Ele ficou nervoso, então ele deve ter visto o jogo. Ele deve estar na cabeça com o ano passado, né? A história do Olímpia. Ganhou só de 1 aqui, aí vai lá, perde 3-1 e tal. Já tem um gol a mais, pelo menos, né? Para acalmar a torcida. Sabe o que não está acalmando muito a torcida? A declaração do Fabrício Bruno ontem, depois do jogo, né? Já houve uma proposta por ele que foi negada do futebol inglês, aí chegou uma do futebol francês. O Flamengo, o presidente Landim veio aqui e disse, não, essa não está nem na mesa. Mas aí ontem ele deu essa declaração aí, ó. Fico emocionado por tudo que eu já passei na vida. Não é fácil chegar até aqui, não é fácil chegar no Flamengo, mesmo sabendo que eu não sou unanimidade, mas eu sempre procuro entregar o melhor por esse clube. E sou muito grato a todos aqueles que me ajudaram a chegar até aqui e continuar aqui performando há um ano e meio praticamente que eu venho jogando. Cara, é difícil falar, o desejo ele vai ser resolvido com a diretoria e é esperar para essas decisões aí. Eles sabem assim o sonho, né? O sonho ele tá sempre vivo e para eu que tenho 28 anos hoje, cheguei na seleção brasileira, a minha caminhada nunca foi fácil, sempre foi difícil. Não vai ficar muito tempo, Silas, é o que eu entendo dessa entrevista. Tem o sonho de ir para a Europa. Eu acho Europa, né? Entendo eu que seja a Europa. Eu acho que ele fraqueja ali quando ele fala, não sou unanimidade, mas, cara, parece que já tá com, sabe, já tá com alguma coisa ali de negativo, no sentido, parece que não me querem aqui. Mas a unanimidade é no começo da passagem dele no Flamengo, que a torcida não gostava dele, agora adora. Os jogadores que eu vi, que teve uma proposta, que tiveram uma proposta e não saíram, o futebol foi fazendo assim, ó. E horário, né? Lucas Lima no Santos. Gustavo Gomes no Palmeiras. Esse principalmente. Gustavo Gomes no Palmeiras. O Palmeiras não deixou ele sair, acertaram, melhoraram. Gustavo Gomes não é o mesmo de sempre. Não sei se é porque ganhou tudo ali, sabe? Mas agora o Fabrício Bruno... Outra coisa, é hora, pô. Cara, essa pergunta não é para ser feita então, hoje. Falar pro repórter, meu amigo, essa pergunta aqui você me faça, sabe? Daqui 10 dias, daqui 15 dias. Hoje, pô, acabamos de ganhar um jogo difícil pra caramba. Mas aí, o treinador, antes dessa entrevista, o assessor já ligava para ele. Eu tinha o Nextel.
Tinha o radinho, ó, vai perguntar isso, responde, ele vai perguntar A, você responde B, C e D, e acabou, e vai embora pro vestiário. Agora, às vezes não dá nem tempo. E pega o cara de surpresa, o cara faz uma dessa. Torcedor do Flamengo, foi o que a Dani falou, que a gente sabe, não basta só ganhar. Tem que ganhar dando chocolate, jogando bem. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Tá aí o Pascoal, o Mauro Naves aí falando sobre essa vitória do Flamengo, né? E as entrevistas aí dos jogadores referente aí a essa partida. Tá aí o Fabrício Bruno falando também sobre o interesse da Europa. Vamos ver o que vai acontecer, né, nação? Mas eu gostaria que você colocasse aí nos comentários escrevendo o seguinte: você acredita na classificação do Flamengo? Muita gente aí tá criticando, dizendo que 2-0 foi pouco. E na sua opinião? Na minha opinião, eu acredito que o Flamengo passa. O Flamengo fez 2-0, poxa, um empate lá, o Flamengo segurando a partida, amarrando essa partida, o Flamengo tá classificado. Eu, na minha opinião, acredito. Vamos ver o que vai acontecer. Coloque nos comentários sua opinião, deixa o like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.